Fala pessoal, está começando mais um episódio do Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras, levando conhecimento sobre o manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos, para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. Aqui quem fala é Aquiles Vera Neto, diretamente de Gainesville, na Flórida. Hoje iremos entrevistar o professor da Escola de Veterinária da Universidade da Flórida, Clebs Galvão. O Clebs, ele é médico veterinário formado na Universidade Federal de Goiás e ele está aqui nos Estados Unidos desde 2001. Doenças uterinas tem sido uma das principais áreas de pesquisa do Clebs, por isso a gente convidou ele para fazer alguns comentários e alguns aspectos dessas doenças que acometem os animais durante o pós-parto imediato. Olá Clebs, bem-vindo ao podcast do Legítimo Ruminante e primeiramente muito obrigado por concordar em participar dessa nossa nova iniciativa e também a disseminar informação para o pessoal da área leiteira que está lá no Brasil procurando melhorar a cada dia mais. Eu que agradeço a Aquiles pela oportunidade de estar compartilhando aí nossa experiência com o pessoal do Brasil. Bom, Clebs, excelente. Eu acho que a gente pode iniciar a nossa conversa comentando sobre a definição da metrite. Então, o que é a metrite? Quais são os agentes infecciosos? Quando que ela ocorre? Tá joia. Então vamos começar pela definição de metrite, né? Então a metrite é a inflamação do útero. Então, mais especificamente, é considerado que a metrite afeta todas as camadas do útero, que é o endométrio, o miométrio e o perimétrio, ou a serose. Não sei se a nível de produtor, se ele está muito interessado em saber quais as camadas estão afetadas, ele está interessado em saber que a vaca está doente e vai ter uma consequência negativa para esse animal. Mas para o veterinário, ele está ciente que a metrite é uma infecção aguda, infecciosa, que vai afetar todas as camadas do útero. Então é uma doença grave, né, que pode chegar a matar o animal se ela não for tratada, se esse animal não for tratado. Então, passando agora, como eu falei, é uma doença, é uma inflamação causada por uma infecção. E, pelo que a gente sabe, é causada por uma infecção bacteriana. A gente não sabe realmente do envolvimento de vírus ou de outros agentes, como protozoários, na metrite. Mas o que é sabido é que essa inflamação é causada por uma infecção bacteriana. E quais são as bactérias? Principalmente as gram-negativas anaeróbicas. E quais são elas? Principalmente o Fusobacterium, e a espécie é o Necrophorum, né? Então, o Fusobacterium necrophorum é uma das que tem maior prevalência e vários estudos mostram a alta associação do Fusobacterium necrophorum com a metrite. Outras bactérias, bacteroides, várias espécies. Então, eu não vou entrar nas específicas, mas porque tem várias. Então, aí nós temos o Fusobacterium, principalmente o necrophorum, e bacteroides também. E outras, além dessas duas que são gram-negativas anaeróbicas, também tem gram-positivo, mas com uma prevalência bem menor. No caso, é a Trupperella pyogenes. E uma que era assim acreditada, que também era envolvida, mas que a gente vê que não tem uma prevalência muito alta e não tem uma grande associação com metrite, é a Escherichia coli. Então vamos focar aí no Fusobacterium necrophorum, nas bacteroides, né, vários deles, e também provavelmente o envolvimento da Trupperella pyogenes, no caso da metrite. A gente vê que você é uma das pessoas que tem trabalhado muito com essa parte de descobrir qual que é o agente que está associado com a metrite. E que nem você falou, a gente sempre falou da Escherichia coli e hoje em dia a gente já não sabe se ela é tão importante como a gente achava no passado. Mas em termos de a campo, como que a gente pode determinar no pós-parto se essa vaca está tendo uma infecção no útero? Como a gente faz essa avaliação no caso da descarga uterina desse animal? Maravilha. Então, como que o produtor, o veterinário, pode diagnosticar a metrite a campo, né? Então, a gente observa a descarga vaginal. Obviamente, o gold standard do diagnóstico de metrite, como é a inflamação, seria a biópsia uterina. Mas a gente não vai fazer a biópsia uterina nesses animais, porque não é necessário. A gente pode pode avaliar a descarga vaginal, né? E avaliar essa descarga e ver se o animal, fazer um diagnóstico clínico, né, da metrite. Então, a gente avalia a viscosidade do fluido, né? E o cheiro, principalmente. Então, focando agora na viscosidade. Logo no pós-parto, todo animal tem uma descarga vaginal. Vai continuar aí pelas primeiras 2, 3 semanas, que é o normal do animal. Faz parte do processo normal de involução uterina. Então, essa descarga é o que a gente chama de lóquia. Então, a lóquia é uma descarga viscosa.
bem muco, grosso, viscoso. Então, se a vaca tem essa característica viscosa, não interessa a coloração. Ele pode ser claro, turvo, escuro, achocolatado. Se ele está viscoso, grosso, mucoso, não tem problema. Isso aí é normal. Então, não tem que se preocupar com esse animal. Agora, no caso da metrite, essa descarga se torna aquosa. Então, a descarga, se ela cai no chão, ela espalha, tá aquosa mesmo, bem aguada. Então, essa é a característica da metrite. Então, esse é um dos pontos. O outro ponto é o cheiro da descarga. Então, o lock vai ter o cheiro normal, não vai estar fétido, não vai estar um cheiro ruim. No caso da metrite, isso aí vai estar pútrido, vai estar bem com um cheiro ruim, vai estar fétido. Então, é a combinação da descarga aquosa e fétida. A coloração vai variar também, no caso da metrite. Ela pode estar mais pro lado do esbranquiçado, mas sempre com cheiro aquoso e com cheiro ruim. Até escura, bem escura, achocolatada, avermelhada, arroseada, arroxeada, de muitas variações de cor, mas o principal é aquosa e fétida. E então a gente fecha o diagnóstico. E nos primeiros 21 dias pós-parto. Agora, principalmente, a metrite vai correr o pico vai ser entre dia 6, 7, 8. Então, 90% dos casos de metrite vão acontecer aí nos primeiros 10, 12 dias pós-parto. Raro que você vai encontrar uma vaca que vai desenvolver metrite depois dos dias 21. Pode ser um animal que não curou a metrite, você ainda vai ver ela com essa descarga aquosa, com um cheiro ruim depois dos 21 dias. Mas geralmente é um caso que não foi curado, e não um caso novo. Bom, eu acho que até reforçar que essa questão da coloração, antigamente se falava muito que tinha que ser uma cor vermelha amarronzada. Mas o que realmente importa é, como você falou, a viscosidade, ou seja, quanto mais aquoso, é mais um sinal que está tendo uma infecção lá, que está tendo a doença, e também esse odor fétido, né, pútrido, que indica a presença dessas bactérias gram-negativas, como você falou anteriormente, o Fusobacterium necrófilo. Exatamente. E assim, Clips, hoje se fala muito em diferentes tipos de metrite, né? Tem gente que fala metrite puerperal, tem gente que fala metrite clínica. Tem uma diferença entre elas? Em termos para o animal, tem alguma importância ele estar com a metrite clínica ou ele estar com a metrite puerperal? Sim, só voltando como foi criada essas definições e como criaram essa divisão, essa separação entre metrite puerperal e metrite clínica. Eu particularmente não gosto dessa definição, mas vamos explicar o que significa. A puerperal é a metrite clássica com febre. Como existem animais que não desenvolvem febre, então quando eles fizeram a definição, eles criaram essa definição de metrite clínica, que seria o animal que não tem a febre e, teoricamente, é uma metrite mais branda. Na verdade, a gente não vê isso a campo. Por quê? Porque tem um animal em choque, ele já não vai ter febre. Então, a inclusão da febre pode ser, para mim, eu acho que, na verdade, complica o diagnóstico e pode levar ao veterinário, ao produtor, a pensar que é um caso de metrite mais brando e não tratar, quando no caso pode ser um dos casos mais severos de metrite. Então a gente não leva em consideração a febre. Então a gente só diagnostica o animal com metrite. Eu não não distingo se ela tem uma metrite clínica ou se é metrite puerperal. Ela tem uma metrite e você tem que avaliar o aspecto clínico do animal. Né? Ela está desidratada, ela não está comendo, ela perdeu muito produção de leite. Então a severidade da metrite eu levo mais em consideração o aspecto clínico, a avaliação clínica do animal, do que somente se ela tem febre ou não tem febre. Então ela tem metrite, ela pode estar severa, mais severa ou menos severa, mas não faço definição somente baseado na presença de febre. E até porque se a gente olhar o período do pós-parto imediato, que é onde vai ter o diagnóstico de metrite, tem várias outras complicações que podem levar à febre, né? Por exemplo, mastite. Então fica muito mais importante você observar, em termos de diagnóstico da metrite, a viscosidade, o quão fétido está, quanta descarga está vindo, do que o fato de ela ter febre ou não para dizer se está mais grave ou não, né? Exatamente. E outro fator, o fator ambiental. No verão você vai ter provavelmente a maioria das suas vacas com febre, no inverno não. Então é outra coisa que vai ter um fator externo que não está relacionado com o processo infeccioso. Muito bom, Clips. E agora até um dos nossos ouvintes mandou uma pergunta e a gente pode encaixar aqui. A Larissa Freitas, ela gostaria de saber se há relação entre o desenvolvimento de metrite e a hipocalcemia. E eu acho que até meio que seguindo nessa linha de raciocínio, você poderia comentar alguns
outros fatores de risco que estão correlacionados com o desenvolvimento da metrite durante o pós-parto? Sim, boa pergunta. A hipocalcemia. Então, aqui nós vamos fazer a distinção entre a hipocalcemia clínica e a subclínica. A associação da hipocalcemia clínica, que é a febre do leite, com a metrite é clara e está aí, existe e é forte a associação. Então, as vacas que têm a febre do leite, a hipocalcemia clínica, com certeza tem uma chance maior de desenvolver metrite no pós-parto. Agora, a subclínica a associação não é tão clara. O último trabalho feito aqui pelo grupo de Zé Eduardo, pela Natália Martins, ela observou que as vacas que desenvolveram metrite, elas também ao mesmo tempo foram desenvolvendo a hipocalcemia subclínica. Então não é que o animal já tinha essa hipocalcemia subclínica na hora do parto. Não existiu nenhuma diferença nos níveis de cálcio na hora do parto. Mas à medida que os dias foram passando, aí principalmente ali no dia 3, pós-parto, quando o animal provavelmente já estava desenvolvendo processo inflamatório, infeccioso, desenvolvendo metrite, os níveis de cálcio estavam mais baixos. Aí vem a pergunta, o que vem primeiro, se é o ovo ou é a galinha? Então isso a gente não conseguiu discernir ainda. Mas quando o animal é diagnosticado, os níveis com metrite, os níveis de cálcio na vaca com metrite são mais baixos. Aí vem a próxima pergunta, tudo bem, e daí? Tem como tratar a vaca com cálcio para prevenir essa queda? A Natália tentou isso também e não foi bem sucedido. E até teve animais, no caso das primíparas, que teve um efeito negativo. Não foi beneficiar o animal, não preveniu metrite e até aumentou a incidência de metrite. Então é uma pergunta boa, complexa. Então a hipocalcemia clínica, a febre do leite, com certeza associada e deve ser tratada. A subclínica a gente não sabe e pelo que a gente tem visto, é difícil de prevenir. Então precisa ser mais estudado para a gente ter uma noção melhor o que a gente pode fazer para esses animais para evitar essa queda no cálcio e evitar a metrite. Bom, então pessoal, só para esclarecer um pouco esse trabalho da Natália, a suplementação que ela fez foi com cálcio oral, ela deu um bolus oral, era uma aplicação protocolo de vários dias, 3 dias os animais recebendo cálcio e mesmo assim não conseguiu ajudar a prevenir a metrite nos animais que eram de alto risco. Então eu acho que até a gente podia abordar esses riscos, né? Quais são os fatores de risco que fazem com que o animal seja mais predisposto a desenvolver a metrite? Joia, então acabamos de falar da febre do leite, né, que é a hipocalcemia clínica, que é um dos grandes fatores de risco, mas é que está bem controlado nas vacas de leite aqui nos Estados Unidos com a alimentação da dieta aniônica, né? Então você vai ter uma incidência aí de hipocalcemia clínica nas fazendas com bom manejo de 2%, 3% ou até menos. Então já não é um fator de risco tão importante porque ele está bem manejado. Agora, o que a gente vê que é um dos fatores principais por causa que tem uma incidência muito alta é a distocia. Aqui nos Estados Unidos a gente tem uma incidência de distocia em primípara de mais ou menos 20%, que é muito alto. E em alguns casos extremos, em fazendas que não prestaram atenção no manejo de novilha, inseminaram muito cedo, ou inseminaram com sêmen que não dá facilidade de parto, com uma incidência de distocia de 30%, 40%, que vai ter um efeito devastador nesses animais, né? Então, a distocia está como o principal fator de risco porque tem a prevalência mais alta. Então, eu falei mais ou menos 20% em primípara e 10% em multípara. Então, a grande proporção dos animais tendo distocia que vai predispor a metrite, com certeza. Outro fator importante, retenção de placenta. A associação direta provavelmente o que tem a dissociação direta mais forte, mas tem uma prevalência mais baixa, 5%, 8%, 10%. Fazenda bem manejada, 5%, mas tem casos também, fazenda que a gente vê até 10%. Então, fator de risco muito importante. Outro fator de risco importante são os gêmeos e os natimortos. E os gêmeos, a incidência de gêmeos em gado de leite está aumentando também, por causa da alta produção de leite. Então, vacas com alta produção de leite têm mais chance de ter dupla ovulação, consequentemente vai ter mais gêmeos. Então, você vai ver aí 6% a 8% de gêmeos, né, em vacas multíparas, 2%, 2% em primíparas. Então, o fator de risco também é importante. E os natimortos, que também está aí ao redor de 4% a 6% de incidência nessas vacas de leite. Então, esses são os fatores principais.
adistocia, retenção de placenta, natimortos e gêmeos. E, como a gente já falado, a febre do leite também. Outro fator de risco que é considerado, mas aí também não sei se ela está desenvolvendo ao mesmo tempo, então é só uma associação, uma correlação, mas não realmente um fator de risco, é a cetose. Porque a cetose ela vai ocorrer ao mesmo tempo que a metrite está ocorrendo, que é aí ao redor dos dias, entre o dia mais ou menos dia 4 e o dia 10 pós-parto. Então, quando a gente mede esses corpos cetônicos, no dia do parto, a gente não vê uma correlação muito forte. Mas se você medir ali no mesmo momento que a metrite está acontecendo, obviamente essas doenças são correlacionadas, mas não exatamente se é um fator de risco. Bom, então a gente vê que tem vários fatores de risco, né? E todos eles praticamente estão relacionados com o parto e a facilidade desse animal de ter um parto tranquilo e não ter nenhum problema. E uma coisa também que é muito observado em várias publicações e também em fazendas é que a ocorrência de metrite ela é muito maior nas vacas de primeiro parto, justamente por causa que ela tem o canal do parto vai ser menor, ela tem maior probabilidade de ter laceração, consequentemente você tem contaminação e tem sangue e tal, isso vira um meio de cultura para a bactéria e acaba desenvolvendo a doença. E uma coisa que é engraçado que a gente observa é que apesar de as primíparas, a vaca de primeiro parto ter mais metrite, as vacas que têm mais retenção de placenta são as multíparas. E essas vacas multíparas que têm a retenção de placenta normalmente levam a ter um caso de metrite, né? Como você já falou, multípara tem mais retenção de placenta e ela tem mais gêmeos também. E a primípara tem mais distocia e tem mais natimorto, que é geralmente decorrência da distocia. Mas no geral, a primípara tem uma incidência de metrite maior. Voltando no trabalho que você mesmo fez, quando a gente leva em consideração todos esses fatores de risco, então praticamente você elimina a diferença entre a primípara e a multípara, que a gente faz o que a gente chama de essas análises, levando em consideração vários fatores de risco. Então, o que mostra que não é um problema com a primípara, o problema é que a primípara tem muita distocia, muito mais do que a multípara. Se ela não tivesse tanta distocia, ela não ia ter mais a metrite, pois ela teria o mesmo nível. Então, o desafio nosso é tentar reduzir essa incidência de distocia nas primíparas para um nível similar, parecido com as multíparas, que junto com isso você diminuiria também a incidência de metrite nesse grupo de animais e, consequentemente, todo o rebanho. Então, no caso, ficaria uma recomendação sempre na escolha do touro, que você vai utilizar nas novilhas, leve em consideração a questão da facilidade de parto, a duração da gestação, para não pegar uma gestação muito grande, que o bezerro pode ser maior. E também é um grupo de animal, né, no caso a novilha, que merece um cuidado durante o pré-parto imediato, porque você não quer que tenha algum problema no pré-parto imediato, levando a complicações na hora do parto. Exatamente. Então, a novilha tem que ser inseminada quando ela tiver o peso adequado, né, a altura adequada, e quando ela atingir o peso e a altura adequada, ser inseminado com um touro que dê facilidade de parto. Se possível, com um semi-sexado, né, para você ter mais novilha, que é um bezerro menor do que um bezerro macho. Então, são as 3 recomendações que você tem que seguir. Peso e a altura adequada, que você insemine com um touro que tem facilidade de parto e, de preferência, sexado. Bom, excelente, Clips. E eu acho que a gente falou da importância aí desses fatores de risco para metrite, mas como que o produtor pode diagnosticar esse animal que está tendo a infecção no útero? Como podemos fazer esse diagnóstico? Exato. A maneira mais comum que é feita aqui nos Estados Unidos é pela palpação retal. Pela palpação você consegue alcançar o útero, massagear o útero e estimular a expulsão da descarga, e assim você avalia a característica da descarga. Então você vê a descarga que nós falamos, aquosa, fétida, útrida, você fecha o diagnóstico de metrite. Esse é o método mais comum, mais usado. Agora, quando a gente faz pesquisa, a gente gosta de usar um instrumento que chama MetriCheck, né, que foi desenvolvido na Austrália, e com esse instrumento você introduz até o fundo da vagina, e ele tem um copinho no final, e você consegue extrair essa descarga que está ali na vagina e avaliar a característica da descarga. Então, eu acho mais prático do que fazer a palpação. Agora, tem que tomar cuidado com o MetriCheck com animais que têm laceração.
porque a gente não quer, né, a vaca já tem essa laceração, você não quer causar mais dano, né, na vulva, na vagina desse animal. Então tem que tomar cuidado. E outro método que pode ser utilizado também, que é menos utilizado, que é a palpação vaginal. Então, ao invés de você fazer a palpação retal, você lava a vulva do animal e introduz a mão protegida com a luva de palpação na vagina e avalia a característica da descarga. Menos utilizado, mas às vezes também, quando você não consegue extrair, né, a descarga pela palpação retal e você não tem o MetriCheck, ou não prefere não fazer uso do MetriCheck, você pode também fazer a palpação vaginal. Eu gostaria até de incluir 2 aspectos. O primeiro seria que o cuidado, né, que se você está procurando um animal que tem uma infecção e você vai fazer a palpação vaginal ou até utilizar o MetriCheck, tem que cuidar de quando você vai de um animal para outro, você tem muita higiene, ou seja, troque a luva ou o MetriCheck, você desinfete ele, porque senão você vai acabar tirando a infecção, levando a contaminação bacteriana de um animal para o outro. Consequentemente, você pode fazer com que o outro animal desenvolva aí um caso de metrite. E também fica também a dica de observar os animais, né? Normalmente essas vacas que têm metrite tem muito conteúdo sendo liberado e você olhar na cauda desses animais, às vezes tem um pouco de material ali e o cheiro é clássico, né? Se passar perto de uma vaca que tem metrite, não tem como não fazer cara feia, né? Então, além dessas técnicas mais definitivas, também a observação eu acho que ajuda muito, né, no diagnóstico de metrite. Tem várias maneiras de você diagnosticar a metrite, né? Tem gente que não gosta de trazer o animal pro curral e trancar aquele animal e às vezes deixar o animal preso ali por um tempo desnecessário. Então muita gente gosta de observar os animais na linha de coxo, por exemplo, ver se o animal está comendo e depois que o animal se deita, então uma vaca que tem metrite, muitas das vezes essa descarga por si só ela já é expelida, né, pela contração uterina que a infecção estimula. Agora, a gente não tem uma avaliação de sensibilidade, não sabe realmente se você pode confiar só, né, nessa observação para fazer o diagnóstico. Então, muita gente gosta de fazer pelo menos 1 ou 2 vezes uma avaliação, né, nesse período entre mais ou menos 4 e 10 dias no pós-parto, avaliação individual dos animais. Então, fica a critério de cada um que nível de intensidade ou de frequência que ele quer avaliar esses animais, mas uma vaca, né, doente com certeza vai ter um comportamento diferente, provavelmente ela não vai estar comendo muito bem, então muita gente é capaz de observar esses animais e ver essas diferenças na linha da alimentação, ou quando esse animal se deita, né, observando essa descarga ali que está ali presente na cama ou atrás do animal. E muitos querem ter certeza que o animal realmente não tem a metrite, então faz um diagnóstico individual ali entre os dias 4 e 10 no pós-parto. Então fica a critério de cada um, mas o importante é a consistência. Se você vai usar um método, que use aquele método todo dia, né? Que seja realmente feito. Então acho que é o mais importante. Bom, Cleiton, então a gente vê que a gente tem diferentes métodos que podem ajudar a diagnosticar e na verdade a gente pode até juntar esses métodos, né? Não precisa fazer só um, você pode utilizar mais do que um, né? Eu acho que tem alguns outros métodos que indicam a performance do animal como um todo. E com isso pode levar você a ir lá verificar esse animal, ter uma análise mais direta para ver o que está acontecendo com esse animal. Você pode fazer algum comentário sobre isso? Sim. Hoje em dia, com a tecnologia, né, a gente tem mais informação de monitoramento desses animais que você pode também avaliar e não te dá um diagnóstico, mas te fala, tem alguma coisa acontecendo com esse animal. Então são os sistemas de monitoramento, né, de pedômetro e de ruminação, que já estão disponíveis e já estão sendo implementados, utilizados em várias fazendas aqui dos Estados Unidos. E também a produção diária de leite. Então, a metrite vai afetar a produção de leite. Então, se o animal não está aumentando a produção de leite como deveria estar, ou se a produção dele está caindo, então isso aí o computador já te dá uma lista de animais que tem um desvio na produção de leite, né? Desvio do que era esperado. Então, não te fala o que aquele animal tem. Pode ser uma metrite, pode ser uma mastite, pode ser um deslocamento de abomaso, mas fala que algo está acontecendo, que a produção de leite não está como prevista.
Então você vai naquele animal e só separa aquele animal. Não tem que olhar todos os animais para achar aquele que está doente. Você já foca naquele que está doente. E a outra coisa também é a ruminação e a atividade do animal, né, medida por pedômetro. O animal que está doente vai andar menos e ele vai ruminar menos. Então, da mesma maneira, o programa, né, de software te dá uma lista de animais. Opa, esse animal não está ruminando, não está caminhando como é esperado. Então, te dá uma lista de animais também para você ir fazer o diagnóstico. Daí você tem que ir fazer o diagnóstico para ver o que está afetando aquele animal. Então, tem vários grupos aqui nos Estados Unidos que estão trabalhando para refinar esses programas para que eles sejam mais sensíveis e específicos possíveis, mas já estão disponíveis, já estão sendo utilizados. E o intuito é que você deixe o animal que não se preocupe com o animal que está saudável. Porque você implementa um sistema de monitoramento entre os dias 4 e 10, por exemplo, em todos os animais, se você está fazendo um bom trabalho, aí 80% dos seus animais não vai ter nada, mas vai gastar tempo com esse animal e ele poderia estar, né, de volta para o curral dele, poderia estar comendo, poderia estar descansando. Então é focar nos animais que têm mais chance de ter alguma coisa e para você fazer o diagnóstico e fazer o tratamento. Então, se o produtor está fazendo o diagnóstico, independente de qual forma que ele está utilizando, né, o que ele espera encontrar? Qual que seria a porcentagem dos animais que iriam? A gente já comentou que as primíparas têm uma maior frequência de metrite, né, do que as multíparas, mas de forma geral, uma fazenda que tem um manejo bom, o que você espera de encontrar em termos de prevalência, né, frequência de metrite, e uma fazenda que tem um pouco mais de dificuldade? Certo, ótima pergunta. Então a gente acabou de fazer um estudo grande, que a gente foi nas fazendas, várias fazendas, várias regiões dos Estados Unidos, praticamente cobrimos os Estados Unidos inteiro, com um grande número de fazendas, e a gente fez o diagnóstico ali mais ou menos entre o dia 7 e 10 pós-parto. A maioria das fazendas só com uma visita. E em algumas fazendas aqui na Flórida fizemos 2 visitas. Então não foi assim, um diagnóstico intensivo, que poderia ter, se quisesse diagnosticar realmente a maioria dos animais, teria que ter feito umas 2, 3 visitas em cada fazenda. Então o que surpreendeu a gente foi uma incidência de metrite, mesmo com o diagnóstico não exatamente o mais intenso, de poder ter ido mais se a gente quisesse pegar todos os animais, uma incidência de mais ou menos 25%. Então 1/4 dos animais teve metrite, com uma variação grande, entre 10% e 35%. Então você vê que tem fazendas que têm um manejo bom, que estão controlando bem, mas ainda com uma incidência de 10% de metrite. E você vê fazenda com 35% de incidência de metrite. Então, se você está aí entre mais ou menos 10%, está muito bem, 35% é preocupante. Mas a média aí é entre 20% e 25%. Então, realmente é um problema grave, grande, com uma prevalência muito alta e que a gente tem que tentar, né, prevenir e buscar formas de tratamento. Tem que tomar muito cuidado nessa questão do diagnóstico de metrite, porque metrite é uma doença que quem procura acha. Ou seja, o produtor tem que tomar cuidado de, eu estou tendo 5%, eu não tenho problema com metrite. Mas será que você está indo procurar esses animais para fazer o diagnóstico? Ou seja, não é só questão do número. Não existe uma fazenda melhor ou outra. Você tem que pensar que aquele animal que não está sendo identificado, ele está te levando a perdas econômicas. E você precisa identificar eles para fazer o tratamento e também monitorar esse animal. Exato. Você tocou em duas coisas importantes, né? Uma, né, que para você encontrar metrite, você tem que fazer na forma de diagnóstico. E outra, qual que é o benefício de tratar? E quais são as vacas que se beneficiam com o tratamento? Então, como eu falei, nas maneiras de diagnosticar, né, da sensibilidade do teste. Se você só observa o animal na cama, provavelmente sua sensibilidade não vai ser muito, muito boa. Né? Então, provavelmente você vai perder animais. Se você está diagnosticando individualmente, fazendo uma checagem de um animal individualmente entre 4 e 10 dias pós-parto, provavelmente você vai diagnosticar mais. Então, depende do produtor, o que você quer. Então,
eu como produtor queria saber, daí, qual que é o benefício de tratar esse animal? Eu tenho que ter o retorno, né? Eu vou estar fazendo investimento, sem contar no bem-estar do animal, né? Porque a metrite é um processo inflamatório doloroso. Sem pensando só no lado econômico, compensa tratar esse animal? Então a gente acabou de terminar um estudo que a gente tratou 275 animais em cada grupo, um com antibiótico, deixamos um grupo sem tratar, não foi tratado na hora do diagnóstico, só foi tratado se esse animal não melhorou por conta própria. E grande parte, mais de 50%, eventualmente, elas melhoram por conta própria. E o restante precisou de tratamento com antibiótico. Então a gente viu que, análise preliminar, mas a gente viu que esse animal que foi tratado teve uma renda de $300 maior no final da lactação, incluindo todos os custos, e produção de leite, reprodução, toda a análise econômica, todos os itens que entram na análise econômica completa. Os tratamentos, não só o tratamento com antibiótico, mas todos os tratamentos que foram feitos nos primeiros 60 dias, tudo isso foi contabilizado. E no final da lactação, depois que você vê tudo o que aconteceu com esse animal, uma diferença de $300 a favor do grupo que foi tratado. Então, aparentemente compensa tratar esse animal. Agora, a gente não olhou detalhadamente para ver se tem algum grupo de animais dentro todo esse grupo que foi tratado que não precisaria ser tratado. Então, a gente outro trabalho que a gente quer fazer para ver se consegue refinar, se a gente consegue identificar grupos de animais que realmente não precisam de tratados, que não vai ter um detrimento econômico. Mas até agora a gente não sabe. A gente sabe se você diagnosticar a metrite, independente se ela tem febre, não tem febre, só baseado na descarga aquosa, fétida, e tratar aquele animal, no final da lactação você tem $300 a mais, que é uma quantia significativa. Ou seja, então a gente vê que realmente traz uma perda econômica e vale a pena fazer o tratamento desses animais que apresentam a infecção, né? E até um dos nossos ouvintes, o Bruno Nunes, ele gostaria de saber qual que é o tratamento mais indicado. A gente sabe que aqui nos Estados Unidos é um pouco mais limitado as nossas opções, porque é aprovado, né, por bula. A gente tem apenas uma opção, que é o Ceftiofur, mas no Brasil tem outras opções. Qual que seria o tratamento que você recomendaria? Como que a gente pode ajudar esse animal que tem a metrite? Então aqui nos Estados Unidos só tem 2 antibióticos que são aprovados, que um é o Ceftiofur, tem 2 formulações, mas é o mesmo antibiótico, é o Ceftiofur, e também tem a oxitetraciclina, que também é aprovada. A preferência dos produtores é o Ceftiofur, porque ele não tem descarte de leite. Dependendo da formulação, tem período diferente de carência para carne, né? Vai de 3 dias para um e 13 dias para outro. Então você tem que fazer a sua seleção aí. Mas o que requer 13 dias, você precisa fazer só 2 aplicações. E o que requer 3 dias, você precisa fazer 5 aplicações diárias. Então cada produtor prefere usar um, mas a eficácia deles é igual. Agora, não tem muita gente que usa oxitetraciclina porque o período de carência é muito grande, principalmente para carne, 28 dias. Para o leite não é tão longo, são 4 dias, mas 28 dias é muito tempo para você ter que segurar esse animal se você quiser vendê-lo, né? Então o Ceftiofur é o antibiótico preferido como tratamento. Agora existem outros, né, que não são aprovados por bula, mas são aprovados para uso em gado de leite. E às vezes também são usados e têm eficácia. O último que foi testado foi a ampicilina, né, e funcionou igual ao Ceftiofur. Então pode ser usado. Ele tem período de carência, né, tanto para carne como leite, mas não é um período de carência longo, 48 horas para leite e 6 dias para carne. E ele é um antibiótico mais barato, e até quando fizeram a análise econômica, teve até uma certa vantagem para o uso da ampicilina. Apesar que não foi uma vantagem muito grande, mas ela foi presente. Então ela te dá opções. Temos o Ceftiofur, ampicilina, agora tem antibiótico mais antigo, como a penicilina, que também é usado. Mas já não tem tantos estudos com um grande número de animais, mas aparentemente também ela mostra eficácia. Porque todos esses antibióticos são beta-lactâmicos, né? Penicilina, ampicilina, Ceftiofur, a diferença são as gerações. A penicilina a a ampicilina, uma penicilina melhorada, com o espectro de ação mais largo, e o Ceftiofur, que é uma cefaiperina de 3ª geração.
Então, mas são beta-lactâmicos. Então o espectro de ação não é muito diferente. E até o que normalmente a gente observa aqui é que eles iniciam o tratamento normalmente com ceftiofur ou ampicilina, né? Essa é a primeira opção. E se esse animal não melhora aí nos próximos 5, 7 dias e eles apresentam febre ou ele vê que esse animal precisa de tratamento, eles acabam mudando o antibiótico e daí eles acabam usando a penicilina, né? Que a penicilina seria uma segunda opção justamente por causa do descarte, que é muito maior o período de carência, né? Sim, claro. Na verdade, eles têm que trocar antibióticos se estiver seguindo a bula corretamente, mas nem faz muito sentido. Você está trocando um beta-lactâmico, né, de terceira geração, né, uma cefepirina de terceira geração, por uma penicilina, que é o primeiro antibiótico. Então, mas eles são obrigados por lei a seguir a bula. Então, você tem um número de aplicações que você pode dar com cada um desses antibióticos. Então, se você já usou o ceftiofur, dependendo da formulação, você vai poder usar duas aplicações ou outra formulação no máximo 5. E depois, se você estiver seguindo a bula mesmo, você tem que trocar para outra. Então, as opções são limitadas, o pessoal não quer ir para oxitetraciclina, porque o período de carência é muito, muito grande. Geralmente, ele troca para ampicilina, né, que vai ter o período de carência mais curto. E, às vezes, troca para ampicilina, que é um animal que ele não vê que vai ter uma melhora... vai ter um animal que não tem uma produção de leite muito alta, que tem uma produção de leite baixa, que então ele fala assim, vamos usar um antibiótico mais barato possível, não interessa se a gente vai ter que descartar esse leite por um período longo, né, que vai ser um mínimo de 7 dias depois do último tratamento, mas como ele não está produzindo muito mesmo, então vamos com o antibiótico mais barato possível. Então mais ou menos fica por aí, a decisão é mais ou menos econômica. Um animal que você tem uma produção boa, e está com a metrite, você entra com o antibiótico mais caro, você mantém o leite dele indo para o tanque, vendendo o leite dele. Se não curou com o ceftiofur, você muda para ampicilina, vai ter que ter descarte de leite, mas é um descarte curto. E se é um animal que está produzindo bem pouco, né, então a penicilina se torna uma opção viável. Então tem que avaliar a produção de leite do animal e ver o custo do antibiótico, fazer uma contazinha, o que vale mais a pena para aquele animal. Bom, excelente, Clips, e até... Aqui nos Estados Unidos não é muito comum observar o uso de infusão uterina com antibiótico para o tratamento de metrite, mas a Gabriela Kirs, ela gostaria de saber se você indica ou não esse tipo de via para tratamento, porque a gente sabe que é utilizado no Brasil a infusão uterina. A infusão intrauterina era bem comum nos Estados Unidos até pouco tempo atrás. Muitas fazendas, até veterinários gostavam de usar a infusão intrauterina. Mas a infusão intrauterina era feita com oxitetraciclina. Então a gente já falou do período de carência da oxitetraciclina. Então muita gente, na verdade, usava oxitetraciclina nas fazendas e não respeitava o período de carência. Mas como os testes para antibiótico no leite ficaram muito sensíveis nos Estados Unidos, começou a pegar no teste. Então a turma abandonou esse tratamento. Agora, era eficaz? Não era? Nunca foi feito estudos de larga escala com essa oxitetraciclina líquida. Então, foram já feitos estudos com a oxitetraciclina, mas com o bolus, né, as cápsulas de oxitetraciclina. Funciona, foi feito estudo, eles administravam 5 gramas de oxitetraciclina no útero 2 vezes por semana, por 2 semanas. Mas imagina o período de carência que isso não vai acarretar, né? Se você vai respeitar realmente, eu acho que tem que respeitar o período de carência. Então, nos Estados Unidos não é usado, e quando era usado, era a líquida, a oxitocina líquida, não sabemos a dose, né, que é eficaz, e ainda tem o problema de período de carência. Então, a gente nem entra muito em discussão se deve ser usado a infusão, porque para nós é completamente inviável usar, né, a oxitetraciclina. Então a gente foca nos antibióticos sistêmicos, que funcionam, têm eficácia e é econômico usar, então a gente está focado muito mais nos tratamentos sistêmicos do que a intrauterina. Agora, para desenvolvimento de outros antibióticos, outras alternativas, a gente tem testado, mas até agora não encontramos uma alternativa que seja tão eficaz como o tratamento sistêmico. Então, nós vamos ficando aí com o tratamento sistêmico mesmo. Bom, excelente, Clips. Eu acho que a gente cobriu uma boa parte das opções de tratamentos e as limitações que a gente tem, que nem como você falou bastante, né?
A gente tem praticamente uma classe só de antibiótico para tratamento de doença uterina, e você acaba não tendo para onde correr, né? Mas o produtor identificou esse animal e a gente está recomendando que ele faça o tratamento. Vamos dizer, não é um animal bom, que tem bastante produção de leite, ele está com uma infecção bem grave, tem bem aquosa, com bastante cheiro pútrido. Por que é importante ele tratar esse animal? Como você falou, teve um benefício de $300, né, em um dos estudos que você avaliou. Qual que é a consequência da metrite na performance do animal? O que ela muda no comportamento do animal e na performance do animal que poderia resultar no benefício de tratar esse animal e intervir com ele? Então, o efeito mais grave é que ela pode levar à morte do animal. Então, só por si só, você deve tratar o animal. Agora, a perda maior vem da perda de produção de leite e a diminuição da fertilidade. Então, aí a gente vê animal com metrite produzindo, na média, 5 kg de leite a menos do que o animal que não tem metrite. Então, você tratando esse animal, você recupera parte dessa produção de leite. Você não vai recuperar, não vai colocar esse animal no mesmo nível de um animal que não desenvolveu metrite. Portanto, a prevenção é a melhor saída. Você não ter esse animal, porque depois tratando você não vai recuperar toda a produção de leite e você não vai recuperar toda a fertilidade. Mas tratar esse animal você recupera parte dessa perda de produção de leite e parte dessa perda de fertilidade. Então, com o tratamento você melhora a produção de leite do animal e também você melhora a fertilidade. É aí que advém o ganho econômico de você tratar esse animal comparado com o animal que você não trata. Bom, excelente. Então, pessoal, eu acho que deu para abordar um pouco sobre a metrite durante o pós-parto. Falamos aí da fatores de risco, a importância de tratar esse animal, um pouquinho da questão financeira e também as consequências. E também a gente pode ver que há uma limitação que nem no uso de antibióticos e que talvez a gente precise mais pesquisa nessa área para também achar uma alternativa no futuro que talvez seja mais eficaz. Então, para finalizar esse episódio, Clips, eu gostaria de saber de você, como um pesquisador nessa área, aonde que você vê que a gente está caminhando? Quais que seriam as novas tendências? O que seria mais atual na parte de pesquisa em termos de metrite? Muito bem, boa pergunta. As linhas de pesquisa, o grande foco que a gente está tendo agora é principalmente na prevenção. Como eu falei, depois que o animal tem metrite, você vai estar gastando dinheiro mais para diminuir as suas perdas, que nunca vai se comparar a um animal que não teve metrite. Então são alguns fatores importantes que a gente tem que focar. Vários grupos estão focando nesses pontos para você conseguir prevenir, além do manejo que a gente já falou. Uma é a genética, que já foram descobertos marcadores, então você já consegue selecionar animais que tenham incidência menor de metrite. A herdabilidade não é alta, mas ao longo de várias gerações você vai diminuindo a incidência de metrite pela seleção de animais que são mais resistentes à metrite. Outro ponto importante nessa questão de prevenção é a parte do microbioma, que a gente tem focado muito ultimamente. Então a gente está tentando identificar, a gente já identificou que esses animais que desenvolvem metrite têm o que a gente chama de disbiose, ele muda o microbioma. Então a gente está tentando identificar o mais cedo possível e preferencialmente na hora do parto, qual é o microbioma, se existe um microbioma que vai ajudar a prevenir a metrite. E se a gente pode criar probióticos ou até prebióticos, né, que podem ser incluídos na dieta, que vai estimular uma microbiota que vai estimular a saúde uterina, prevenir a metrite. É possível? Não sei, mas é o que a gente está trabalhando agora um projeto que acaba de receber verba do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Outro ponto que a gente está buscando também são as alternativas para os antibióticos tradicionais. Como eu falei, o antibiótico preferido para tratar a metrite é o ceftiofur, que é uma cefaperina de terceira geração, que é utilizada em larga escala em humanos. Então tem essa preocupação do uso desses antibióticos, que são os antibióticos mais recentes, em animais de produção. O pessoal quer reservar esses antibióticos para utilização em humanos, que faz sentido. Então a gente precisa desenvolver alternativas. Então a gente já está tentando buscar alternativas. O que não é fácil, desenvolver um antibiótico não é fácil, as empresas gastam bilhões de dólares para desenvolver um antibiótico, mas é outra área de pesquisa nossa, estamos buscando alternativas. A gente acabou de testar um produto que se chama quitosano, não foi eficaz,
Vamos para o próximo. Que outras alternativas que a gente pode buscar para melhorar, né, ou para desenvolver alternativas aos antibióticos tradicionais. Então são essas três coisas. Na parte genética, que a gente fez bastante avanço, já tem marcadores. Na parte do microbioma, ou para desenvolver probióticos ou até prebióticos, que a gente está trabalhando. E a parte de antibióticos alternativos aos antibióticos tradicionais. Eu acho que com isso a gente pode encerrar esse nosso episódio. Então, pessoal, sempre tente participar do programa. Entre em contato com a gente lá no Instagram, @legitimoruminante, ou também através do nosso e-mail, que é o legitimoruminante@gmail.com, que aí a gente pode selecionar perguntas dos nossos ouvintes e incluir durante as nossas entrevistas. Muito obrigado, Clibs, por participar do programa de hoje. A gente falou um monte aí sobre metrite, foi muito legal. E eu agradeço por você me receber aqui e gastar esse tempo gravando esse episódio e compartilhar informação com o pessoal que está lá no Brasil tentando melhorar a produção leiteira. Maravilha, foi um prazer. Pessoal, tenha um bom resto de semana e fique ligado no Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras levando conhecimento sobre o manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos para veterinários, zootecnistas e fazendeiros aí no Brasil. Meu nome é Aquiles Vera Neto e também fazem parte da equipe do Legítimo Ruminante a Ana Carolina Macedo e o Iago Leão. Um bom resto de semana para você e um abraço.